Então vamos lá, bom dia para você do bom dia, boa madrugada, boa tarde para você, ou boa noite, né? Não sei que hora você vai ouvir essa gravação, mas para você que está aqui comigo agora, bom dia, tá? Mais uma vez nosso devocional, tá certo? Hoje, nosso 18º dia, nessa jornada de 21 dias, estamos na reta final, já estamos na reta final da devocional, e eu acredito que Deus já está mexendo na estrutura, na sua estrutura, e não só isso, tá? Alguma coisa está moendo aí, né? Alguma coisa Deus está revirando aí, alguma coisa Deus já te pediu para deixar para trás, alguma coisa Deus falou assim, olha, isso eu quero que você arranque da sua vida, eu não quero que você carregue isso mais não. Então, ouve o Senhor, né? A gente tem falado muitos assuntos aqui, né? Não deixa eu... A gente for resumir aqui, resumir não, pontuar alguns assuntos que a gente já falou, já falamos aí sobre a idolatria da dor, né? Já falamos aí sobre identidade, paternidade, já falamos de diversos assuntos, tá? E nos últimos dias temos falado muito aí sobre esse processo de você ouvir o Senhor, sobre revolta, sobre o coração, sobre manter-se na palavra, determinado, constante no Senhor. Falamos também sobre aliança, né? Aliança com o Senhor, obediência com o Senhor, tá? Dentro desse, dentro desse processo também, eu peço sempre que tiver com o microfone aberto, silencie o seu microfone. Falamos também sobre renúncia, né? Durante esses processos, falando sobre renúncia. Eita glória! E é Deus está nos purificando, Deus está nos direcionando. É o Senhor quem faz isso, tá? É o Senhor quem faz isso, quem nos dá a consciência de filhos, de servo. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor, é Ele. Se não for Ele, não é mais ninguém, tá? Se não for Ele, não será mais ninguém. Então, entenda uma coisa. E aqui eu quero que você pegue aí na sua alma, realmente no seu espírito. Chega perto, eu vou te falar bem pertinho. Ó. Olha aqui, ó. Se Deus não puder fazer nada por você, ninguém mais fará. Entendeu? Ninguém mais fará. Se Deus não puder fazer nada por você, pela sua causa, pelas suas circunstâncias, pela sua vida, pela sua dor, pela sua cor, não importa. Se Ele não puder fazer nada por você, ninguém mais fará. Não coloque a sua esperança, a sua expectativa fora do lugar de Deus, fora do Senhor, certo? Então, para que você não se frustre, para que você não se fira ainda mais, não fique magoado com pessoas. E dentro dessa jornada, dentro desse processo de confiar no Senhor, de estar com o Senhor, de ouvir Deus, de obedecer a sua voz. Porque você precisa entender que para você ser curado, você precisa primeiro ser tua identidade restaurada, para você entrar em um campo de autoconhecimento, para você entender quais são as raízes dessa dor, né? Para você caminhar sem culpa, sem medo, tá? E livre. E você precisa se perdoar. Você precisa ser curada nesse processo. Você precisa estar bem com Deus, em primeiro lugar, e com você mesmo, para depois você avançar para um novo relacionamento, para se abrir, pelo menos, para conhecer novas pessoas, enfim. Então, dentro dessa jornada, você precisa respeitar o seu processo. Você precisa se respeitar, entender o que está havendo aí. E a meditação que eu trago para vocês nessa manhã é uma meditação, acredito que muito conhecida por muita gente, mas eu quero trazer algo tanto, não vou dizer diferente, mas para a gente meditar. Bora lá. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. É uma história aí, muita gente já conhece, mas não custa relembrar. Eu acredito que a maioria aqui não é crente novo convertido, né? São pessoas aí que que já têm caminhada de fé um tanto quanto longa, né?
Ontem mesmo a gente fez aqui algumas perguntas, teve pessoas que têm aí 20 anos de fé, tem a minha idade de crente, meu Deus. Gente, eu tenho pouco mais de uma década, né, que, que voltei definitivamente para os caminhos do Senhor, que eu fiz o meu voto definitivo. Olha só, olha o perigo que eu falei para Deus, olha só, eu falei para Deus assim, falei, Senhor, tem que ter coragem. Agora eu estou lembrando aqui que né, a gente faz um voto com Deus, a gente faz um compromisso com Deus e olha, Deus, eu falei assim para o Senhor, quando eu voltei pela última vez, né, que eu me reconciliei com o Senhor, que eu aceitei, eu fui tão intenso que eu falei assim, Senhor, se for para mim sair da tua presença novamente, se for para me desviar, não deixa, me leva, pode me matar, pode me levar, né? E até hoje, Deus não deixou eu me afastar da presença dele. Houve muitas renúncias, houve muita porrada, queda, levante, mas a trancos e barrancos estamos aí, firme e forte com o Senhor, crendo na, na mão poderosa dele e continuo avançando, continuo crente, continuo obediente e, e a vida do servo do Pai, do servo do Altíssimo é uma vida de renúncia. Bora lá, Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Caridade. Filipenses 1:21, que para mim o viver é lucro. Aliás, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não contaminar-se. Eu espero que meu áudio esteja saindo bom para vocês aí, porque tem um barulho aqui, rapaz, na rua de casa que tá me tirando o sossego. Ô, Jesus. Então, melhorou. E dentre todas as vezes que você já ouviu essa ministração, já ouviu essa palavra, já ouviu isso, mas eu quero trazer para você um ponto de reflexão que é sobre a decisão de não se contaminar, tá? A decisão de não se contaminar é um fator muito importante, tanto na sua jornada de fé com o Senhor, tá? Quanto também na sua jornada de cura emocional, exatamente. Por quê? Porque, rapidinho aqui, no contexto de Daniel, eles quando foram levados para a Babilônia, cativos, né? Na, na segunda invasão, eles eram muito jovens, tinham entre 14 e 16 anos. Foram arrancados, literalmente, dos pais. Arrancados, literalmente, dos pais. Então, eles foram para um lugar desconhecido, cultura diferente, ambiente diferente, língua diferente, povo diferente, religião diferente, tudo diferente, tudo diferente. Só que quando chegou lá, esses jovens, eles estavam com a identidade dele tão firmada no Senhor, estavam com a fé tão firmada em Deus, estavam ali tão firmes, sabendo de onde eles vieram e e quem o Deus deles eram, que eles tomaram uma decisão no coração, uma decisão de não se contaminar, de não se contaminar. E para quem já conhece a história, sabe que Deus honra a decisão deles. Sabe que Deus levanta, dá sabedoria para eles, dá discernimento, dá entendimento, revelação de sonhos, e eles são levantados como cabeças ali naquele local, naquele ambiente. E o ponto que eu quero trazer para vocês nesse devocional de hoje é justamente essa decisão de você não se contaminar. Ali eles tinham a opção, por exemplo, aliás, eles não tinham a opção de sair do ambiente, eles eram escravos, eles estavam ali como escravos, entendeu? Então, eles não tinham a opção de voltar, de sair, tá? Então, ou eles mantinham, ou eles ficavam, só que, diferente de nós hoje, nós temos a opção de escolher o ambiente a qual nós frequentamos, nós temos a opção de escolher
os lugares, as pessoas que a gente dá acesso, tá? Então, só que mais do que isso, independente do local, independente do ambiente que eles foram colocados, eles decidiram não se contaminar, tá? E essa é uma decisão que só você pode tomar. Independente de onde você esteja hoje, independente do estágio que você esteja hoje no seu processo, independente da circunstância, daquilo que te cerca, decida não se contaminar. Ah, o que seria contaminação? Muita coisa. A primeira delas é você se afastar de tudo aquilo que fere a santidade de Deus, tá? A primeira delas é você se afastar de tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então, se afaste de toda a impureza sexual, de toda lascívia, de tudo aquilo que fere a santidade de Deus, de tudo aquilo que fere o caráter de Deus, de tudo. Então, se afaste, se abstenha do pecado, se abstenha de ambientes que vão escarnecer do Senhor, escarnecer da sua fé. E outra questão também que eu tenho falado muito, você acha que já está até cansado de ouvir eu falar isso. Cuidado com quem você compartilha as suas dores. Cuidado com quem você compartilha a sua vulnerabilidade. Cuidado com quem você compartilha a sua ferida. Nem todo mundo que está perto, que às vezes está até travestido de enfermeiro, de cuidador ali, de cuidadora, que você acha que pode te ajudar, que você acha que pode te acelerar nesse processo de cura, que vai para um remédio, pelo contrário, vai expor sua ferida ainda mais, entendeu? Vai te ferir ainda mais. Então, toma cuidado, peça ao Senhor discernimento, tá? Fica no seu quarto, joga tudo diante do Senhor, fala, Senhor, me ajuda, que está agoniando, tá? Já está me sufocando, essa dor está me consumindo, mas o Senhor está comigo, me ajuda, Pai. O que eu falo? Coloca a pessoa no meu caminho, eu preciso me aconselhar com alguém, com um pastor, com um terapeuta, eu preciso de alguma coisa. Aí Deus vai te colocar as pessoas no seu caminho. Igual você está aqui nesse projeto, caminhando conosco. Talvez você chegou de uma rede social, talvez você viu a gente no Instagram, um vídeo no Instagram que te levou para um grupo, que te trouxe para uma live. Olha só, e você está aqui agora, ouvindo alguém falar acerca de uma cura, acerca de um recomeço, que é possível recomeçar, que Deus sim tem um recomeço, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Em Gênesis 6, né, ele dá um decreto, mas em Gênesis 9 ele recomeça a história no pós-dilúvio. Ele recomeça depois uma nova nação, em Gênesis 12, com Abraão. Ele recomeça, entendeu? E dentro do Egito, tira um povo para recomeçar em Canaã. Ele recomeçou literalmente um povo que estava contaminado. Ele recomeçou com duas pessoas. Duas pessoas entraram na Terra Prometida. Duas apenas. Entendeu? Daquela multidão que saiu, só duas dos que saíram entraram. Então, Deus, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Então, lance por terra hoje toda a mentira do inimigo contra a sua vida, contra a sua mente, contra a promessa do Senhor. E se afaste desses ambientes que você pode se contaminar. Então, se afaste desses ambientes que você pode se contaminar. E você é muito inteligente. Você é muito inteligente porque você sabe. Deus já te mostrou, entendeu? Deus já trouxe para você aí essa clareza, esse discernimento. Quando eu falo de ambiente, eu falo de pessoas também. Não se coloque em ambientes, ou não se permita, não dê acesso a pessoas que vão te contaminar. Então, toma cuidado com isso. Decida, posicione, tá? Um posicionamento também é um ato de amor próprio. Quando você decide não entrar em lugares, não dar acesso a pessoas, não quer dizer que você está sendo ruim, não. Quer dizer que você está se amando. Quer dizer que você está tendo amor próprio. Você está tendo respeito por você, pelo seu momento. Então, que Deus te dê esse discernimento, que Deus te dê essa clareza. Então, tenha um posicionamento de filho, de filha de Deus. Um posicionamento claro, um posicionamento firme. Não omita a sua fé, não omita
né? Todo mundo sabia que Daniel, que os jovens ali era servo de Deus, eles nunca omitiram isso. Eles já sabiam o Deus que eles cultuavam, né? Se for necessário, você vai comer legumes e verduras sim, mas você não vai se contaminar com os manjares que o mundo te oferece, tá? Se abstenha dos prazeres do mundo, se abstenha desses prazeres mundanos, desses prazeres momentâneos. Se agarre, se apegue naquilo que o Senhor está te entregando, naquilo que o Senhor tem para você, tá? Então, que nenhum momento passageiro tome o lugar daquilo que é eterno na sua vida. E eu fiz esses dias aí uma analogia, um ponto para você refletir, anteontem, se eu não me engano, sobre a linha da eternidade, né? Eu não falei com esse nome, mas olha só, pega uma linha e coloca aqui do seu 0 ano, nascimento, até os 100 anos. Digamos que você vai viver 100 anos, amém? Então, essa é uma linha imaginária. Pega a sua idade e marca onde que está no ponto da sua linha. Eu estou no primeiro terço ainda da vida, então eu estou com 35 anos, estou no primeiro terço da vida ainda. Então ainda tem uns 60% para viver. Então eu estou no primeiro terço. Pega a sua linha aí. Ah, eu tenho 50, está no meio, então marca no meio. Olha só, dentro dos 100 anos, o que você viveu até aqui, o que você é, o que você tem, o que você fez, a pessoa que você, a sabedoria, a maturidade, tudo que você viveu, te trouxe até aqui, até esse ponto. E por mais que você esteja vivendo agora nessa dor, né, angústia, talvez sangrando, daí só Deus sabe como é que você está. Às vezes você vai dormir chorando, mas Ele está te vendo, porque Ele te vê, Ele te conhece, Ele te formou, Ele sabe o que você está sentindo. E detalhe, Ele sente com você, Ele sente com você, porque o Espírito Santo ele intercede de teu Pai com gemidos inexprimíveis quando você se coloca diante dele. Volta para a linha. Você está vendo uma linha do teu nascimento até os seus 100 anos, que é o ano da sua morte. Então, do seu nascimento ao ano da sua morte. Está aqui. E aqui você está vivendo. O ponto aqui que você está, digamos que se você tiver 50 anos, você está no meio. Então, você marcou aqui o seu ponto. É a sua vida. É o seu momento até aqui. Então, tudo que você viveu te trouxe até aqui. Tudo que você sofreu, aprendeu, caiu, levantou, amou, e foi intensa, não importa, te trouxe até aqui. E agora eu quero que você olhe ainda mais nesse ponto que você marcou, o momento que você está agora, esse exato momento agora. Se você olhar o agora, quanto tempo que eu estou sofrendo, há quanto tempo que a separação aconteceu, que o divórcio aconteceu, que a perda aconteceu, que a viuvez aconteceu, há quanto tempo? Foi 1 ano? Foi 2 anos? Foi 5? Ou foi alguns meses? Tem 5 meses? Então, olha para essa fatia. Virou uma fatia tão pequena, já virou uma fatia pequena, né? Eu quero que você olhe para isso e fale assim, e veja que isso que você está vivendo, você precisa curar, você precisa sarar, para que você não viva, você não carregue isso o restante que você ainda tem. Para que isso não te trave no restante da vida que você já tem. Para que você viva aqui o propósito que o Senhor tem para você para frente. Para que isso não te trave, para que isso não te paralise. E é esse pequena fatia que nós estamos conversando agora, que é o processo seu de cura, que é o seu processo de recomeço. Tá? Então, dentro disso, você precisa estar em ambientes, estar em lugares que vai te impulsionar para a cura, vai te impulsionar para o recomeço, mas principalmente que vai te aproximar do que o Senhor tem para você, te aproximar com o Senhor. E agora, volta para a linha e veja o tanto de coisa que você ainda tem para viver, o tanto de experiência que você ainda tem para ter, o tanto de milagres que você ainda tem para presenciar, o tanto de coisa que Deus ainda tem para você, sabe? Então eu quero que você tire os seus olhos da sua dor agora, não minimizando ela, você precisa viver ela, respeitar ela, ser realmente dar atenção para ela, para curar. Só que isso não é tudo, isso é só um momento, é só um processo, é só uma fase, e vai passar, vai ser curado, tá? Mas eu quero que você tire os seus olhos daí e olhe para o que ainda falta, o que ainda tem ainda a sua caminhada. A sua caminhada é longa, a sua caminhada é longa, e você precisa se alimentar. Você precisa de pão, você precisa de alimento do alto, você precisa de azeite, você precisa de vinho, para você curar as feridas e avançar. Que é o que o Senhor tem. Cada dia no devocional, cada vez que você entra na sala de oração, o Senhor derrama algo, coloca algo e arranca algo de você. Então, agora eu quero que você está vendo a tua linha do nascimento à sua morte, do 0 anos aos 100 anos. Você viu essa linha. Agora, o que é essa linha? Essa linha comparado, esse pedaço, comparado com a eternidade.
Quantos anos tem a eternidade? Quanto tempo tem? Viu? Se você comparar com a eternidade agora, que é o que o Senhor tem para nós, viver para sempre com Ele, estar sempre com Ele, essa linha virou uma fatia, virou um nada, virou assim, um fio de cabelo dentro de uma imensidão, uma eternidade. A eternidade. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. O Senhor é a eternidade. Então, pensa, não deixa esse agora te travar, não deixe esse momento, não fique presa nesse momento. E dentro desse processo, você precisa tomar a decisão de se posicionar, tomar a decisão de não se contaminar, de não se contaminar. Então, quem já foi aí em um hospital, que está passando por um processo de algum tratamento no hospital, já passou, sabe que o risco de contaminação no hospital é alto. E quando há uma contaminação, quando você está em processo ali de cirurgia, não importa, de recuperação, de tratamento, alguma coisa, se você se contaminar, o que acontece? Atrasa o seu processo, você vai ter que tomar mais medicamento, você que vai ter mais atenção, mais cuidado, fazer outros exames, você entendeu? Vai atrasar o seu processo. Então, cuida para você não se contaminar. Se posicione, tá? Não é porque você é ruim, não, é porque você se ama. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas, você precisa aprender a dizer não para coisas, você precisa dizer não, porque você tem um pai, você tem um rei, você tem um Senhor que te ama, que te protege, que te guarda. Então, a oração que a gente vai fazer nessa manhã, nesse devocional, é justamente essa, para que o Senhor te ajude, te dê discernimento, para que você seja fortalecido, para que você seja fortalecida, para você não se contaminar nem com o ambiente, nem com pessoas, nem com esses manjares mundanos, tá? Tenho certeza que Deus, cada dia, ele fala com você, entendeu? Você não é menina, você não é menino na fé. Você também é muito inteligente. Você é muito inteligente. Deus te deu sabedoria, te deu uma inteligência assim extraordinária. Você é uma máquina de pensar, uma máquina de produzir. Só que tem horas que você acaba tomando decisões que às vezes você até pensa depois, nossa, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu me deixei ser conduzida para esse ambiente? Como é que eu fui para lá? Ou como é que, ou seja, tem situações que acaba ainda de forma, às vezes, até inconsciente, você tomando algumas decisões que não agradam nem a você e nem a Deus, tá? Então, que o Senhor quebre isso na sua vida hoje, que você tenha consciência cada vez mais sobre isso. Eu tenho certeza que Ele vai te conduzir a lugares mais excelentes, que Ele vai te apresentar para os amigos dele, que Ele vai te aproximar de pessoas que são cheias do Espírito dele. Já experimentou pedir isso para Deus? Professor, me apresenta para os seus amigos, eu quero ser amigo de quem é amigo do Senhor. Eu quero ter aliança com quem tem aliança contigo. Pai, eu quero caminhar com quem é cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver que Deus vai começar a arrancar coisas da sua vida que você acha, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Então, o Senhor te quer bem, te quer curado, te quer firme, porque Ele tem um recomeço para você, porque Ele tem coisas maiores para te oferecer, para te entregar, tá? Ele só quer você por inteiro. Ele quer você por inteira. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, decida. Decisão. Deus não abençoa as suas opções. Ele abençoa a sua decisão. Tá certo? Então, decida não se contaminar. Vamos orar. Feche seus olhos, você que pode, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada vida aqui, Pai, por cada pessoa que está nesse ambiente online, nesse ambiente virtual. Eu te glorifico, Senhor, na beleza da tua santidade. Aqueles, Pai, que estão firmes nesse propósito, nesse devocional, nesse jejum, aqueles que estão conseguindo fazer o jejum, Pai, permanecer. Que o Senhor possa, Pai, renovar cada um aqui. Que o Senhor possa ativar o Espírito, Pai, ativa no Espírito. Que essa palavra possa ter penetrado no Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós, Pai, nós declaramos, nós decidimos
não nos contaminar. Não nos contaminar com as iguarias do mundo. Não nos contaminar com as oferendas do mundo. Não nos contaminar, Pai, com as ideologias do mundo. Tudo aquilo, Pai, que é contra a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Toda afronta, Pai, contra a tua santidade, contra o teu caráter, toda afronta, Senhor, contra o Senhor, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Pai, trabalha em nós o nosso caráter, trabalha em nós a nossa identidade, trabalha em nós a nossa santidade, Pai. Nós escolhemos o Senhor, nós nos posicionamos, Pai. Dizemos não, nós agora falamos não para o pecado, falamos não para as ofertas, falamos não, Senhor, para essa tentação, falamos não, Pai, para aquilo que pode nos afastar, o que pode nos contaminar. Em nome de Jesus, Pai, nos dê clareza, Pai, nos dê discernimento, nos evita, Pai, nos livra de lugares, Pai, que não contemplam o Senhor, nos livra, Pai, não nos deixe, Pai, que nós possamos não sentar à mesa dos escarnecedores. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai, consciência, que o Senhor possa trazer, Pai, discernimento, que o Senhor possa trazer, Pai, renovo para essa vida agora. Blinda a mente e o coração, Pai, para que essa pessoa venha a ser guardada, para que essas pessoas venham a ser, Pai, andar em santidade com o Senhor, para que essa pessoa, Pai, venha a ser livre em todos os sentidos. E se ela está lutando, Pai, com algum vício ainda, se ela está lutando, Pai, com algum vício ainda, seja na área sexual, seja na área física, não importa onde que seja, Pai, que o Senhor possa visitar ela agora. Coloque diante do Senhor agora isso que está te aprisionando, isso que está te tirando a sua paz, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de obras completas, é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que restaura você, e ele faz por inteiro, ele não faz pela metade, ele te faz inteiro novamente, ele te faz inteira novamente, em nome de Jesus. Se coloque como barro na mão do oleiro, peça para ele refazer, peça para ele fazer de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, em nome de Jesus, Pai. Eu te dou graça, Pai, porque o Senhor nos ouve, eu te dou graça porque o Senhor, Pai, é conosco, porque o Senhor está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, é o nosso socorro bem presente, é um Pai poderoso, é o Senhor dos exércitos, é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, é um Pai que dá colo, é um Pai que acolhe, é um Pai que nos ouve, é um Pai que nos ouve. Talvez você que me ouve agora não teve um pai que te deu amor, que te deu carinho, que te deu atenção, que te ensinou, mas saiba que você tem um pai que te ouve, que você tem um pai que te acolhe, que você tem um pai que pega você no colo e fala: filha, pode contar comigo, pode falar para mim, eu estou aqui para te ouvir. Então fale com esse pai. Não ache que o nosso Deus está um Deus distante, está longe. Não, ele é pai. Jesus veio nos revelar o pai. Ele veio nos dar acesso ao pai. Esse é o nosso Jesus. Ele veio nos reconciliar com o pai. Em nome de Jesus, tenha em Deus um pai amoroso, um pai cuidador, um pai protetor, um pai sábio, um pai que dá o direcionamento, um pai que não vai te julgar, que não vai te condenar, mas que vai te acolher, que vai te orientar, que vai falar assim: filha, eu te perdoo, não faça mais isso, não peques mais, esteja comigo, caminhe comigo e rejeite tudo aquilo que te afasta de mim. Rejeite tudo aquilo que possa te contaminar na minha presença. Em nome de Jesus, a minha oração para nós, para você nessa manhã, para nós nessa manhã, que nós possamos cada dia mais estar firmes no colo do Pai, porque ao seu devido tempo, quando nós menos esperarmos, nós já estaremos curados, nós já estaremos prontos, o Senhor estaremos restaurado, ter trabalhado na nossa vida, na restauração, porque a obra que Ele faz é completa, Ele não faz pela metade. Então, esteja firme na presença do Senhor, esteja firme na presença do Pai. A minha oração para você nesta manhã. E agora também eu quero orar para você, que você está passando por alguma enfermidade, seja ela no seu corpo, seja ela na sua mente. Eu oro agora, Pai. Eu oro agora, repreende, Pai, toda essa enfermidade. Coloca a mão aí onde você está sentindo essa dor, na cabeça, na barriga, no ventre, não importa onde você está sentindo a dor. Coloca a mão aí agora e nós vamos declarar, ministrar cura sobre o seu corpo, Pai. Nós ministramos cura, Pai, sobre esse corpo.
Arranca agora, Pai, toda enxaqueca, toda dor de cabeça, todo mal-estar desse corpo, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, o Senhor é um Deus que cura, Pai. O Senhor é um Deus que sara. Coloca agora a mão no teu coração também. Pai, arranca agora, Pai. Arranca agora toda a ferida emocional, Espírito Santo, no coração dessa pessoa. Pai, que tá doendo, tá machucando, Pai. Visita ela agora. Visita as emoções, Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus. Visita agora a mente dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Toda prisão mental, toda incredulidade, Pai, tudo aquilo que estava aprisionando a tua filha ou teu filho, cai por terra agora, em nome de Jesus. Você precisa ter a mente de Cristo. Peça a mente de Cristo. A mente livre, uma mente liberta, uma mente salva. Você é filho e filha amada do Senhor, e Ele está pronto para te resgatar, para te salvar, para te livrar, para te abraçar, para te conduzir, para te curar, em nome de Jesus. Que esse corpo, Pai, na região da barriga agora sai toda dor, toda inflamação, toda infecção, da região pélvica também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós declaramos, Pai, cura. Nós declaramos cura sobre esse corpo, nós ministramos cura sobre esse corpo, Pai. E crendo, Pai, que o Senhor já atendeu a oração dos teus servos, crendo que o Senhor já atendeu a nossa oração, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade. E te dizemos amém, para a honra e glória do Senhor. Louvamos o teu nome. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração, que o Senhor possa ter falado, ter mais, né? Que o Senhor possa ter dado algo em você e que ele sempre acrescenta algo em nós, né? Todos os dias, cada manhã, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Então, não saia ainda. Eu quero que você que vai assistir essa gravação depois, né? Quero te pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal e também deixar aqui o seu comentário, tá certo? Sobre o que Deus tem falado contigo, né? Deixa um despertar aqui também para outras pessoas que vão ler esse comentário. Talvez você tenha um aviso, algo despertar da parte do Senhor. Ou um testemunho, né? Quem sabe? Coloca aí também, tá? E não esquece, nós estamos na reta final, então amanhã também, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, estaremos de volta às 6 horas da manhã para receber do Senhor algo mais que Ele tem para nós, tá certo? Deus abençoe e até amanhã.